Eu Irresponsável. espero que chegue atrasado, vai chegar daqui a pouco. Renanzinho não faz nada o dia todo, fica em casa e tem tempo de entrar cedo, né? É isso Ela mesmo. tava olhando o neném primeiro. E aí, Zé Carlos? E aí, meu filho? Eu acho que tá agora, viu, Dudu? Pronto, já Já está apareceu para gravando. vocês? Já Pra mim sim, apareceu. começou. Gente, então nós Já apareceu? vamos... Está gravando? Já. Maravilha. Professora, é com você. Vamos lá. Gente, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que estão aqui perguntando onde é que eu estou, o que é isso, meio perdido, nós estamos aqui hoje em uma live com o tema Emagrecer com Saúde, com 3 profissionais gabaritados, né? Meu amigo Cabeça aqui, Esdras, que está aí com o nome de Vânia, que hoje até o celular ele deu conta de não estar por aqui. Jamile e Renan. E eu vou começar apresentando esses profissionais para vocês, e daqui a pouco eu vou dizer como é que vai ser a nossa dinâmica aqui nessa noite, tá certo? Então, vou começar aqui com o Renan, que é graduado em fisioterapia, especialista em ventosa-terapia, kinésio-tape, não é isso? Ele depois me corrige aí. Em avaliação postural e confecção de palmilha, formação em reabilitação de coluna full spinner pela EBOM, Escola Brasileira de Osteopatia, e é graduando na formação geral de osteopatia pelo ADBOM. Então, a gente já viu aí que o rapaz, né, tem um arsenal aí para nos ensinar. Esdras Correia, esse rapaz aí, ele é graduado em Educação Física, chefe de divisão de esportes do município, preparador físico de seleção de Tapetinga, especialista em treinamento desportivo, especialista em treinamento multifuncional e treinamento integrado, e proprietário do Estúdio A10, né, que é um treinamento funcional e preparação física, o qual ele me mata nas atividades físicas e Renan conserta. Então, você já tem ideia aí, tá? E nossa Nutri aqui, Jamile, né, Jan Coelho, ela tem bacharel em nutrição, ela é bacharel em nutrição e tem pós-graduação em terapia nutricional. Então, veja, gente, que nós estamos aqui hoje com 3 profissionais, como eu estava falando no início, né? Profissionais gabaritados, que com certeza irá acrescentar não só para os estudantes aqui dos cursos de nutrição e dietética, como para todos os alunos que aqui encontram, porque o tema, ele já nos chama a atenção, ele já nos desperta, né? Quem é que não quer emagrecer e emagrecer com saúde? E no começo eu trouxe a minha experiência, eu estava com colesterol alto e precisei dar uma regulada no colesterol, e é claro que eu queria perder peso, mas como fazer isso? Se eu precisava da atividade física, precisava de uma dieta alimentar melhor, mas tinha um problema no joelho que me impedia de fazer atividade física. Foi quando o meu ortopedista me indicou o fisioterapeuta, o nutricionista e o preparador físico. E esses 3 que aqui estão hoje foram os profissionais que me atenderam, né, em novembro, dezembro e janeiro deste ano. E eu consegui, com poucas sessões de fisioterapia, colocar meu joelho no lugar. Foi, Renan, com a atividade física, com esse rapaz aí que pega no meu pé, perdeu um peso legal. E com a dieta bem bacana, né, que Jamile preparou ali para mim. Conseguir melhorar a alimentação. O que é melhor nisso tudo é porque a gente começa a fazer, no meu caso, né? Eu comecei a fazer isso pela saúde, uma questão que eu precisava diminuir o colesterol, eu não estava bem, e eu não estava bem também na questão física, eu não me sentia, e a preguiça vinha. Como é que eu vou comer coisas que eu não gosto? Como é que eu vou fazer uma atividade física no momento que eu quero dormir? E como é que eu vou melhorar esse joelho se eu não estou aguentando nem pisar? E aí, dentro dessa necessidade, né, eu percebi que esse conjunto de profissionais era necessário para que eu pudesse fazer essa reabilitação e uma reeducação alimentar e ter uma vida com qualidade. Isso é importante, gente, porque no primeiro instante a gente vê como uma obrigação, como uma necessidade, né? No meu caso era uma questão de saúde. Mas como a gente melhora, né, na questão alimentar, na questão de disposição física e na questão de saúde, quando a gente consegue levar isso a sério e depois, aquilo que era um fardo, um peso, é um prazer, né? A gente faz por prazer. E foi muito bom. Eu, desde já, agradeço aqui a eles como profissionais que me atenderam e agradeço por estarem aqui essa noite falando para a gente de um pouquinho desse assunto. É um bate-papo. Nós vamos falar aqui de como é esse processo de emagrecer,
de perder peso e ter qualidade de vida e ter saúde. Então, nós vamos começar assim. Esdras vai falar, né, sobre o assunto, aí ele vai passar para Renan e Renan para a Jan, e aí as perguntas que forem surgindo, porque eu também tenho perguntas, a gente vai fazendo a eles e a gente vai tirando as nossas dúvidas e, com certeza, acrescentando mais para a gente nessa noite. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tá? E no começo aqui eu vou passar para o último a chegar, né, o atrasado, Esdras, brincadeira, viu, gente? Ele estava dando aula, já sabia que ele só poderia entrar mais tarde, até agora, né, ele acompanha a turminha aí, mas já está aqui. Eu vou começar com Esdras, né, esse preparador físico aí, meu colega, meu amigo, trazendo para você a importância, Esdras, de emagrecer com saúde, a importância do preparador físico nesse processo. Fique à vontade, vou fechar apenas o meu áudio, estou aqui acompanhando. Mais uma vez, boa noite a todos. Como a Emiliana me apresentou, me chamo Esdras Correia Costa, preparador físico, profissional de educação física. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente de coração o convite que a Emiliana nos fez. Eu jamais recusaria um convite feito por você, Emiliana, já que nós somos amigos, nós somos colegas. Foi uma das pessoas que me ajudou quando eu cheguei em Tapetinga, né, vindo de São Paulo. Então, jamais eu vou recusar um convite seu. Peço perdão pelo atraso, apesar das brincadeiras do meu amigo Renan. Eu peço perdão pelo atraso. Estava dando aula, mas estou aqui para bater um papo com vocês. Não vou dar uma aula, mas vou trazer aqui alguns pontos extremamente importantes que a gente julga necessário nesse processo de emagrecimento, né? E principalmente emagrecimento com saúde. Antes de mais nada, eu preciso diferenciar a atividade física de exercício físico, já que para o processo de emagrecer com saúde, é necessário ter uma equipe multidisciplinar, né? No caso aí, um preparador físico, um profissional de educação física, um nutricionista e, consequentemente, um fisioterapeuta que vai te auxiliar no que você precisar, né? Para que você emagreça com saúde, já que esse é o tema, porque no processo de treino pode acontecer algum tipo de lesão e o fisioterapeuta ele é essencial nesse processo também. Então, a diferença de atividade física para exercício físico é simples, né? Atividade física é tudo aquilo que você realiza que te tira da zona de conforto. Exemplo, varrer uma casa é uma atividade física. Lavar roupa é uma atividade física. Exercício físico já é todo tipo de atividade orientada e sistematizada. Ir a uma academia, ser acompanhado por um personal trainer, ter um cronograma de treino é um exercício físico. Então, se você tiver estipulado 15 minutos diário, você estipula, seu personal trainer, seu professor de educação física estipula lá 15 minutos de corrida, 15 minutos de caminhada, o simples fato dele estipular a quantidade de tempo já é um exercício físico, porque é uma atividade orientada, né, e que você faz com frequência. Então é interessante nós primeiro sabermos a diferença de um para o outro, porque no processo de emagrecimento isso é extremamente importante, né? Pois bem, hoje a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela estipula de 150 a 300 minutos semanais para que você realize uma atividade física. Então você pode dividir isso da maneira que você quiser, né? Desde que você complete aí acima de 150 até 300 minutos semanais. Então, você pega esse 300 minutos aí, divide por 7 dias da semana e você vai ter um valor, uma quantidade de minutos por dia para você fazer o seu exercício físico, para que você saia do sedentarismo, né? A pergunta-chave é: qual a importância do emagrecimento de forma saudável? E é simples. É necessário que você mantenha um equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio e eu vou destacar aqui 4 pontos essenciais que você precisa ter na sua rotina. Galera, o meu fone está com um pouco de defeito. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, sinalize. Sim. Tá ótimo, pode continuar. Show de bola. Então vamos lá. Corpo são, mente sã e espírito sã, né? Para que você consiga fazer ter um processo de emagrecimento
com saúde, é necessário que você tenha uma rotina de treino com qualidade. É necessário que você tenha a sua cabeça boa. De que forma? Lendo um livro, assistindo um bom filme, praticando o esporte que você gosta de praticar, fazendo aquilo que você gosta, aquilo que te deixa bem, aquilo que te deixa com prazer. Você tendo a cabeça boa, a sua atividade física vai ser prazerosa também e, consequentemente, você vai conseguir emagrecer de forma saudável, né? E o Espírito Santo. Eu não quero puxar bandeira para religião nenhuma, mas é interessante que você leia uma Bíblia, leia um livro, frequente uma igreja, escute uma palavra, enfim. Se você gosta, se você, independente da religião, é interessante que você faça isso, porque como diz a Bíblia, né, mente sã, corpo sã, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente precisa mantê-lo saudável. Destaquei aqui alguns pontos que eu gostaria de passar para vocês, que é alguns tópicos. Primeiro, beba bastante água. Tem um cálculo que é feito, e aí depois Jamile pode passar com mais precisão, e antes de passar isso eu quero ressaltar o seguinte: nós estamos aqui, Renanzinho, eu posso falar porque é meu amigo pessoal, Jean, que é minha amiga pessoal, nós estamos aqui para um bate-papo e esclarecer algumas dúvidas que possam acontecer. Mas há uma frase que diz o seguinte: cada qual no seu cada qual. O especialista em fisioterapia é Renan, o especialista em nutrição é Jamile, eu sou especialista na preparação física, eu sou um profissional de educação física. Eu jamais vou receitar nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de exercício de fisioterapia, nenhuma receita de dieta, porque não é a minha área. Se nós estamos aqui, três profissionais de diferentes áreas, é porque a gente precisa respeitar a área de cada um, né? Vocês, como estudantes também na área de nutrição, precisam entender isso. Vocês vão ter uma disciplina específica para vocês. Vocês não vão receitar exercício físico, vocês vão receitar aquilo que lhes convém, né? Que é o que vocês estão estudando. Voltando aos tópicos, beba bastante água, né? Tem um cálculo que é feito que você vai pegar 30 ml de água e dividir pela quantidade de peso que você tem. E aí vai dar um X valor. Essa é a quantidade de água que você tem que beber diariamente. Jamile depois pode falar melhor a respeito. Mas o que eu posso dizer é que beba água, tá? É extremamente importante beber água nesse processo de emagrecimento. Segundo tópico, dormir bem. O simples fato de você dormir 6 a 8 horas por dia não significa que você esteja dormindo bem. O que acontece durante o seu dia? Como que está sendo o seu dia? Está sendo cansativo? Você está tendo aquele processo mental? Você está conseguindo relaxar? Você está conseguindo ter um dia prazeroso? Se a resposta for sim, e você conseguir ter de 6 a 8 horas de noite diária, ok, tá ótimo. Agora, se você dorme 8 horas por dia, mas o seu dia é péssimo, o restante do dia inicial é péssimo, você fica estressado durante o dia no trabalho, no colégio, enfim, dentro da sua casa, isso não significa que você tendo 8 horas de noite dormida, que vai ser benéfico para vocês, né? Então é interessante que durante o seu dia você tenha um processo que te deixe tranquilo, que te deixe com o corpo e a cabeça tranquilo, para que a sua noite seja prazerosa e você consiga repor todas as suas energias para o dia seguinte, ok? Estresse, que foi o que eu acabei de falar. É necessário que você faça, eu acabei falando anteriormente, mas é necessário que você faça, realize algumas atividades que te deixam com prazer, que te deixam com a sensação mais leve. Eu separei aqui alguns pontos que eu quero colocar para vocês, que é com relação a dois hormônios que o nosso corpo produz, Boa que noite. boa noite, que é a adrenalina e o cortisol. Esses dois hormônios, se você não tiver, se você não tiver um dia
agradável, um dia prazeroso, um dia de trabalho tranquilo, o seu corpo pode produzir adrenalina e cortisol, que são dois hormônios totalmente prejudiciais no processo de emagrecimento, porque eles reduzem a queima de caloria. Então, mais uma vez eu friso, não é somente fazer a dieta, fazer o treino, é necessário que você beba bastante água, é necessário que você durma bem e principalmente é necessário que você tenha um dia tranquilo. Porque se você não tiver um dia tranquilo, não vai adiantar nada, tá? Porque aí o processo de queima de gordura ela não acontece. E por último, e não menos importante, que para mim é um dos mais importantes, é o treino, né? Você precisa ter o acompanhamento aí de um profissional da área de educação física, devidamente habilitado, devidamente capacitado, para te passar os treinamentos adequados, né? Para vocês não se machucarem, né? Já que a gente tá falando de saúde, para vocês não se machucarem, para que vocês façam um treino adequado, o treino correto. Cada tipo de organismo requer um treino diferente. Eu não posso simplesmente pegar uma pessoa obesa e passar qualquer treino. Eu preciso ter um acompanhamento dessa cliente, dessa pessoa. Eu preciso fazer uma avaliação física antes para saber qual tipo de trabalho eu posso realizar com ela, né? Então é isso. Os 4 pontos que eu vou frisar: beber água, dormir bem, não se estressar, paz e amor, relax, tem que manter a cabeça tranquila e treino. Não existe receita para bolo. Não existe receita, eu vou ali, tá? Não. É treino, é trabalho, é dieta, tá? Se você não tiver uma boa alimentação, se você não tiver uma boa noite de sono, água, seu dia não for bem, não adianta. Não adianta que não vai dar certo. Você só vai fazer, e depois Jamile vai falar com mais propriedade, vocês vão começar a fazer essas dietas doidas que aparecem aí na internet, vão começar a perder peso e vai achar que está emagrecendo. Na verdade, está se iludindo, né? Perder peso é diferente de emagrecer. Perder peso você pode reduzir na balança. Você pode chegar na balança e você pesa 80 quilos, chega na balança está 75. Ou perdi 5 quilos. Mas na verdade você não emagreceu, né? Essa gordura ela volta. Você não eliminou gordura. Então é necessário que você tenha um acompanhamento dos profissionais devidamente habilitados, devidamente capacitados, um profissional de educação física, uma nutricionista de responsabilidade, no caso Jamile, e também um fisioterapeuta, porque nesse processo de treino pode acontecer um tipo de fissura, algum tipo de inflamação articular, e é necessário que o fisioterapeuta esteja presente também te acompanhando, tá bom? Então, eu vou deixar, se houver alguma dúvida, eu vou deixar para que Emiliana intermedie aí no final todas as dúvidas, os questionamentos. A gente está aqui à disposição, porque eu vou passar a palavra para os meus colegas também. Antes de mais nada, Emiliana, se você me permite, eu quero parabenizar meu tio que está na sala, José Carlos, irmão do meu pai. Obrigado. Eu quero dizer que eu estou muito feliz e parabenizá-lo também, viu? Que Valeu. bom. Estou aqui à disposição. Que bom. E assim, antes de Renan falar, eu disse aqui, aí eu já penso aqui, ele falou no preparo físico, aí eu já trago aqui, Renan, para puxar o gancho para a sua fala, na questão da qualidade, né? Qual é, aí daqui a pouco tem minhas perguntas também, a quantidade de educação física, né? Às vezes a gente acha que um preparo físico, acompanhamento, tem uma quantidade exagerada, exacerbada, ela é o que vai me dar resultado. Mas a qualidade do preparador físico, dessa atividade física, que vai trazer o resultado para aquilo que tanto se espera. E aí eu trago agora para a Renan como é que o fisioterapeuta entra aí nesse processo, né? Porque, gente, eu ouço muito, foi um caso, aconteceu comigo, mas eu ouço muita gente dizer, eu não posso fazer atividade física nenhuma porque eu tenho um problema no joelho, na perna, na panturrilha, eu não tenho... E eu disse, gente, fisioterapia e atividade física, elas podem casar, dar um casamento
o nutricionista junto e o negócio dá certo. Eu fui vítima, né? Eu passei por isso. Então, Renan, com você a palavra aí, como é que a gente faz nesse processo aí, como é a importância do seu trabalho nesse acompanhamento aí para esse emagrecimento saudável. Boa noite, estão me ouvindo bem antes? Deixa eu perguntar logo para... Então, boa noite, Emiliano, boa noite, Esdras, atrasado, boa noite, Jamile, boa noite, Dudu. Queria agradecer vocês pelo convite, né, na pessoa de Esdras, que foi o que me procurou, tá? Para falar sobre o tema. E eu queria começar de uma forma um pouco diferente em relação a isso que a Emiliana falou, né? Ela disse que as pessoas dizem que não pode fazer alguma atividade física porque sente dor em algum tipo de articulação, músculo, alguma coisa do tipo. E isso é extremamente irrelevante. Dor não é nenhum limitador de atividade física, de forma alguma, tá? Então é comum receber pacientes que dizem, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, eu tenho que ficar deitado, minhas costas dói. Então, assim, isso é extremamente nocivo, né? Então, assim, você já vai se privando daquilo que você pode fazer ou não. Então, desculpe até como é que isso soa para o paciente, mas quem tem que dizer o que você pode ou não fazer são os profissionais que você procurou, né? Então, assim, se você lembrar bem do seu tratamento comigo, eu acho que você não ficou parado um minuto, né? Então, assim, a gente fazia, logicamente, a analgesia, que é um pouco mais tranquilo, mas a gente fazia exercício o tempo inteiro, porque eu precisava ganhar força na musculatura que envolve o seu joelho. Então, a gente já tem que acabar com esse mito, porque eu sinto dor, não posso fazer atividade física, e isso é mentira, tá? Não é limitador. Mas vamos lá. E sobre a minha apresentação, a Emiliana já colocou algumas coisas, talvez vocês vão escutar meu filho, que ele está na porta do quarto batendo aqui. Mas também sou professor, né? Eu dou aula na Escola Técnica de Enfermagem, tá? Acho que há uns 6 a 8 anos eu dou aula nessa Escola Técnica de Enfermagem. Então vamos lá. Essa citou a Organização Mundial da Saúde, eu também vou começar citando, né? Então, 98% das pessoas do mundo vão sentir dor nas costas, e esse dado é extremamente específico. Se eu perguntar aqui agora, talvez todos vocês já sentiram qualquer tipo de dor lombar, né? Então, assim, se não sentiu, eu sinto dizer a vocês que vão sentir ainda, tá? Então, e por que isso acontece? Então, durante todo o processo da nossa vida, a gente nem sempre está adequado na questão postural, ou a questão, vamos dizer assim, na prática da nossa atividade, nem sempre é adequada, nem sempre é orientada por um profissional de excelência, e a gente acaba que vai gerar esse tipo de coisa. Mas 90% dessas pessoas, um outro número, é por conta de sobrepeso, tá? Então, o que o sobrepeso pode fazer ao seu corpo, né? Então, por que eu devo emagrecer e emagrecer com saúde? Então, os meus pés, eles são a base de recebimento do peso do meu corpo, né? Então, se eu tenho um peso elevado daquilo que eu possa suportar, da minha estrutura óssea, da minha estrutura muscular, provavelmente eu vou desenvolver uma fascite plantar, que é uma inflamação da face plantar dos pés. Eu posso desenvolver dores de tornozelo, eu posso desenvolver dores em joelho, consequentemente dores em quadril, e também desenvolver dores lombares, né? E aí já entra naquele assunto do começo, que eu não vou poder fazer exercícios porque eu sinto dor. E assim, Esdras, como Esdras falou, é difícil, quase praticamente impossível você perder peso sem a prática de atividade física, né? E sobre a questão quando Esdras dizia ali da questão do corpo sã, mente sã, então assim, quando você faz a prática de atividade física, o cérebro libera no nosso corpo algumas substâncias, né? As mais comuns e conhecidas são a endorfina, né? Que ela faz com que a gente sinta prazer em fazer aquilo, nos dá ânimo. Então, assim, não é só manter o corpo são porque eu preciso. Não, o corpo produz e nos ajuda a manter assim, né? A endorfina e a serotonina também são produzidas a partir do estímulo da atividade física, né? Porque muita gente também confunde, eu faço tanta coisa em casa, isso já serve como atividade física, né? Mas ele já explicou essa diferença e todo mundo sabe que não serve, tá? Então, uma outra coisa também que o sobrepeso nos causa é uma doença extremamente
popular, muita gente tem e pode desenvolver e conhece, que é artrite, já vai falar em artrite provavelmente, que é a inflamação nas articulações. E o sobrepeso e o acúmulo de gordura corporal acaba que ajuda o desenvolvimento dessas patologias, tá? Então, assim, também é comum que as pessoas queiram os processos extremamente rápido. Então, se eu quero emagrecer, eu quero que esse processo seja o mais rápido possível. Então, porque aí a gente já tem um outro viés do emagrecimento, que talvez, não sei se o Jamil vai entrar, ou Ezra também pode falar depois, que é o viés também psicológico. Então, assim, a sociedade criou vários tipos de padrões, então eu preciso ser aceito nela, então eu preciso estar dentro desse padrão de beleza que a sociedade criou, e isso é nocivo, mas também é nocivo esse outro padrão criado que eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Então assim, se eu sou acima do peso, as pessoas precisam me aceitar dessa forma, beleza, tem que se aceitar. Mas esse padrão te gera diversas outras patologias que, se você emagrecer com saúde, vai te fazer bem. Por exemplo, tem um padrão de gente que, eu esqueci como é que é o nome que eles se denominam, que eles são acima do peso, são gordinhos e tal, e querem que as pessoas aceitem eles dessa forma. Beleza, todo mundo tem que ser aceito da forma que quer e escolher o que quer fazer. Mas, se você tem sobrepeso e vive acima do peso, você tem a probabilidade de desenvolver dores nas articulações, você tem a probabilidade de ser hipertenso, você tem a probabilidade de ter autoestima baixa. Então, tudo isso, por conta dos padrões, acaba que influencia você nesse processo de emagrecimento. E aí você quer acelerar essas coisas. E todas as vezes que você acelera o processo, você atropela alguma fase. E se você atropela alguma fase, algo vai dar errado, né? Então, não sei se esse foi o caso de Emiliana, mas como ela citou que ela foi tratada por nós, o que acontece? Se eu acelero um processo e faço algo a mais do que eu posso, tipo, a gente caracteriza e chama isso de overuse, então assim, eu usar uma articulação, usar uma musculatura a mais do que aquilo que o meu corpo suporta, eu vou causar nela algum tipo de dano, tá? Então, se eu tenho que emagrecer, perder, vamos dizer assim, gordura corporal, e eu quero definir meu abdômen, então vou fazer abdominal estilo Cristiano Ronaldo, 1.000 abdominais por dia, e meu corpo não é preparado para isso, e eu quero fazer isso, com toda certeza eu vou ter uma lesão de coluna. Então eu vou comprimir meus discos podem extrusar, pode pinçar um nervo, e eu posso desenvolver uma hérnia de disco. Eu posso desenvolver, por conta de abdominais, eu posso desenvolver uma ciatalgia, que é aquela dor no nervo ciático que irradia para a perna, tá? Então eu vou ali, poxa, eu sei que para correr, os corredores ali de longas distâncias são magrelos, né? Então eu vou correr muito tempo, mas meu corpo não está preparado para isso. Aí eu começo a correr, aí desenvolve uma patologia que virou tendência aí, que eu não gosto desse nome, mas para ficar popular, canelite, né? E nem existe canela no nosso corpo, mas desenvolver esse nome, né? Canelite. E aí eu desenvolvo uma fasciite plantar, corro com tênis inadequado, aí desenvolvo uma dor de tornozelo. Então, se eu tenho uma disfunção de tornozelo, provavelmente ela vai jogar para cima, então vai ter uma disfunção no meu joelho. E aí vou ter disfunção de quadril. Disfunção de quadril reflete na coluna lombar. Então, por isso que quase 98% das pessoas vão sentir dor lombar, porque as disfunções de cintura para baixo vão refletir quase todas no quadril, tá? Então, emagrecer com saúde é a melhor opção com os profissionais adequados por conta disso. Então, e ter paciência de que é preciso respeitar os processos, tá? Então, eu tenho um curso de análise postural e confecção de palmilhas que a gente faz isso. Então, eu vou te avaliar, te dizer aquilo que seria adequado para você como calçado, e vou talvez corrigir o que você precisa com uma palmilha, né? Essas palmilhas que a gente compra nas lojas de gel, fala, essa aqui é boa, não. Ninguém te avaliou para você saber se você deve usar aquela, né? Então não compre assim no escuro, não. E o que vai acontecer? Aí o seu preparador físico vai dizer, você tem que fazer isso e isso, vamos correr aqui, você vai correr hoje 6 quilômetros, beleza? Beleza. Aí você vai
começar a correr, mas não é função dele avaliar seu calçado. Ele não vai avaliar sua pisada, ele não vai avaliar seu tipo de marcha. Isso quem avalia somos nós fisioterapeutas. E aí você corre, você consegue correr bem, mas quando você termina o treino, fala, poxa, professor, meu joelho doeu nesse treino, né? E aí se foca no joelho. Poxa, mas aí meu joelho tá doendo quando eu corro e tal. Mas aí quando a gente vai fazer uma análise minuciosa de você, talvez sua patologia não seja no joelho, seja no seu pé, na sua pisada. Então, assim, como é importante nesse processo de emagrecimento a coordenação desse grupo multidisciplinar que a Ezra colocou, de profissionais que vão te avaliar e te dar a melhor estratégia para que você consiga emagrecer com saúde, tá? Então, assim, nada adianta eu começar com a Nutri, lá ela vai me passar tudo que eu posso comer, que eu não posso, que tipo de dieta, e começar meu treino a todo vapor com um preparador físico, sendo que meu treino vai ser interrompido por conta de uma lesão, né? Vamos dizer aí, no caso de Emiliana, né? Ela colocou bem. Aí, Emiliana continuou com o tratamento, né? Então, ela continuou e conseguiu dar sequência ao seu treinamento e chegou ao seu objetivo, como ela colocou pra gente aí. Mas eu poderia, no meio do processo, parar por conta de uma lesão e falar, poxa, agora eu tô com essa lesão aqui, eu vou ter que dar uma descansada, vou ter que ficar um tempo sem fazer atividade. E tempo ocioso, todo mundo sabe como é, né? Aí a dieta da Nutri já vai para o espaço, então os treinos você já não vai porque está sentindo dor, e acaba com que você desista daquilo que você começou e colocou como objetivo, tá? Então é extremamente importante respeitar os processos, respeitar o tempo de cada processo e a importância de se procurar profissionais adequados para cada área, tá? Então era mais ou menos isso que eu queria explanar em relação ao emagrecimento, tá? E colocar a vocês ter à disposição também as questões das perguntas, tá? Que eu já vi que alguns já me perguntaram algumas coisas que apareceram, e aí a gente vai esclarecendo. Logicamente que eu não vou conseguir esclarecer talvez tudo, não sei quanto tempo a gente tem, de esclarecer tudo, e também não é ideal que a gente, algumas coisas, algumas perguntas, pode ser que eu precise ver, né? Porque assim, como essa colocou, ainda tem receita, vou lá, o que é bom para dor no joelho? Pô, tem 300 mil causas de dor no joelho, né? A gente precisa saber o que é para poder dar o melhor feedback a você, tá certo? Mas aquilo que for de modo geral, de um esclarecimento comum, eu posso estar aqui à disposição de vocês. Só vou pegar meu carregador ali, que meu celular não gosta muito não de ficar muito tempo ligado. Tranquilo, Renan. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat, mas daqui a pouquinho a gente abre para que vocês possam responder. Mas já trazendo aí o gancho de Renan, eu quero passar para você, Jean, né, de colocar aí a importância dessa alimentação saudável e aquela alimentação que não vai causar para a gente a morte, né, gente? Porque eu sou uma pessoa extremamente que gosta de comer. E eu amei quando cheguei ali no atendimento de Jamile, que ela disse, não pode tirar tudo, você não vai morrer. Claro, você vai manter uma dieta na semana e no final de semana a gente vai ver, dar um jeito e comer uma coisa que gosta, não a vida toda, mas, né? E deu certo, gente, deu muito certo, porque eu achava que eu não conseguiria, porque eu me alimentava muito mal mesmo, comia fora de hora, coisas que não devia, eu disse, eu não vou conseguir abaixar esse colesterol e perder esse peso e conseguir. Já me atendeu ali, voltei, gostei demais, e ela vai falar um pouquinho aí dessa alimentação, que não é dor, viu? Não é uma dor, né? Para mim, que gosto de comer, para muitos, talvez, que se encontrem na mesma situação que eu como por prazer mesmo, não é dor, e a gente consegue ter prazer comendo bem. Então, Jean, com você aí agora, fique à vontade, traga aí para nós as suas dicas, que serão muito relevantes. Emiliana, eu tenho uma ligeira impressão de que ela saiu. Saiu, deve ter acontecido né? alguma coisa. Eu tô lendo aqui, gente, tem energia faltando nos bairros, tá? Tem alguém aí que saiu por conta. Voltou, Jamile voltou, tá aqui. Mas a gente tá por aqui. Já tá me ouvindo? Ela apareceu aqui. A internet, minha filha, caiu. Imaginei, mas fique à vontade, viu? Já falei aqui da importância
né, de comer e comer bem, comer com prazer, e não ser uma dor, que a gente acha que vai entrar na dieta, e essa dieta a gente vai perder o prazer de viver. Eu, principalmente, que me alimento e gosto demais de comer, amo, mas como ele disse aqui, seu acompanhamento que foi extremamente importante, né, que você trazia assim, a gente vai comer na semana, assim, no final da semana a gente vai comer sim o que a gente gosta, porque a gente não vai morrer, você não vai morrer, e realmente eu não comi o que eu gostava de comer, continuo comendo, e melhorei minha qualidade alimentar muito. Então, eu gostaria que você trouxesse aí umas dicas para a gente de como é esse processo de comer, comer sem dor, comer por prazer e comer bem. Né? E quando a gente consegue realmente fazer essa alimentação saudável, todos aqueles produtos que a gente não gostava, eles são as lasanhas de fim de semana, as pizzas, os hambúrgueres, né? Eles começam a ter esse mesmo sabor, porque a gente come com prazer. Né? Então, fique à vontade aí e com você a palavra. Com certeza. Como a Emiliana já me apresentou, né? Me chamo Jamile, sou nutricionista. Já tem mais de 10 anos que eu trabalho na área, trabalho na educação de Maiquinique e daqui está Petinga também. Sim, Esdras e Renan, se nós não conseguirmos mais nada, vamos colocar a Emiliana para fazer nossa propaganda, né? Porque, meninos, essa aí... Foi um prazer, viu? Estão sendo esperados por muitos no YouTube aí que disse eu não perco essa live, eu quero ver. E assim, não foi a minha propaganda, é o nome de Jamile, de Renan e de Esdras, né? Não, se tudo der errado, eu vou colocar você lá no Instagram, com certeza. Sim, Esdras falou um pouco da alimentação, né? E eu achei bastante interessante o que ele falou. Mas, logo falando, vamos começar logo. Não existe fórmula secreta, nem fórmula mágica para emagrecimento. Existe, como o Esdras disse, atividade não, exercício físico junto com a alimentação saudável. É uma balança. Se um está em alta, o outro vai estar em baixa. Então, nós temos que equilibrar atividade física, desculpa, Esdras, exercício físico e a alimentação saudável. E por que algumas pessoas adotam esse estilo de vida e não conseguem perder peso? Cada corpo, ele responde ao estímulo, primeiramente, né? Eu posso lidar bem em relação à alimentação, mas a atividade física não traz resultados. Mas o que acontece? Não é só isso que interfere. Esdras colocou 2 pontos muito importantes, o sono tranquilo e a ingestão de água. Então, não adianta atividade física e uma alimentação equilibrada se sua vida é aquele tormento, se você não para beber água, se você não para repousar, se você não tem um equilíbrio mental, se você não tem paz espiritual. Então, é um conjunto. Hoje, eu dei até uma entrevista na rádio comunitária, e ele falando da obesidade, agora em época de pandemia, e aumentou bastante, por quê? Por conta da ansiedade. Muitas pessoas, elas pararam a vida, e aí estão dentro de casa, ansiosas, e com isso levar à obesidade. Então, não é só a alimentação e a atividade física, são vários fatores que influenciam. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, não é só comer folha. Às vezes a pessoa fala assim, Ave Maria, eu vou fazer uma dieta e vou comer só folha. Não. Comer mal, não. Uma alimentação saudável é uma dieta equilibrada que fornece nutrientes, que são vitaminas e minerais suficientes para a adequação do nosso corpo. Muitos alimentos gostosos, né, que a gente diz também que são gostosos, eles têm alguns nutrientes. É claro que tem gorduras, tem carboidratos excessivos, mas tem alguns nutrientes. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Uma alimentação variada, acompanhada do exercício físico, da prática de exercício físico, ela também traz vários benefícios à saúde. Como o quê? Como o controle do peso, principalmente, o rendimento no trabalho, um aumento da memória e da concentração, o fortalecimento do sistema imunológico. Hoje nós vemos na Covid que quem não tem um sistema imunológico equilibrado ou alto, ele não consegue vencer a doença. Então, a questão da alimentação saudável hoje em dia não é só estética, e sim, principalmente a nossa saúde.
E principalmente a prevenção das doenças. Quando você tem uma alimentação equilibrada, você previne várias doenças. O câncer é uma delas. E para garantir esses benefícios, o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Consumir bastante água, como meu amigo Ezra disse, até falando em relação ao cálculo. Pega o peso, multiplica por 30 a 35 ml de água, e você vai saber a quantidade de água por dia que você necessita, certo? Evitar frituras e doces. Hoje em dia, as dietas, elas são bastante ricas em frituras e doces, principalmente... Desculpa interromper, esse peso que você falou é o peso normal mesmo da gente? Isso, tá. o teu peso mesmo. Voltando. A alimentação rica em doces e frituras, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e equilibrar a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras. Nós temos uma mania de achar que dieta da moda ela vai trazer o resultado permanente, e não é. Ela vai trazer um resultado imediato. Porque muitas pessoas hoje, elas não querem ter o trabalho de fazer uma reeducação alimentar. Elas querem fazer a dieta da moda. Elas querem tomar um remédio que facilita diminuir, entre aspas, o peso. Elas querem entrar no vestido bonito e ir para uma festa, mas não querem se dar o trabalho de ir à cozinha, preparar um alimento saudável, separar um tempo para fazer exercício físico, para ir respirar puro. Então, elas hoje, elas são imediatistas, elas querem as coisas mais práticas, e isso não funciona. Tudo que é bom e é saudável, ele demanda tempo e um pouquinho de trabalho, é claro. Então, é importante ressaltar que a alimentação, os fast foods, que seriam lanches, essas coisas, elas não trazem nenhum benefício à nossa saúde. Como a Emiliana citou aqui, né? Às vezes no final de semana eu posso comer alguma coisa? Pode. Ninguém é obrigado a viver na dieta 30 dias por mês. Porém, você tem que ter um equilíbrio. Você sai hoje à noite, amanhã você retorna com sua alimentação saudável. Então, assim, nós temos que viver uma vida em equilíbrio para lá na frente, porque hoje está tudo bem. Hoje eu tô nova, né, Esdras? Nós estamos novinhos, com 30 e alguma coisa. Lá na frente, quais são os resultados que nós iremos colher? Não é? Uma vida restrita, diabético, hipertenso, cardiopata e uma série, fora as lesões que nosso amigo Renan citou aí. Então, nós temos que saber, temos que equilibrar, temos que ter a noção das coisas. É bom o resultado? É. Mas isso eu tenho que saber, eu tenho que ir buscar ele. Não é só eu chegar lá, eu vou parar de comer. Eu atendi uma paciente e ela falou para mim que ela passou 15 dias tomando sopa. Eu perguntei a ela se ela tomava sopa ainda, ela virou para mim e falou que não, que ela enjoou, que ela não suportava olhar para a sopa. Depois eu fiquei sem entender, porque ela perdeu 10 quilos e voltou com 15. Eu falei assim, mas e a sopa foi para onde? Aí ela falou assim, mas eu não sei, Jean, porque eu fiz a dieta, eu perdi. Ela não perdeu, ela perdeu líquido, ela perdeu outra coisa, menos peso. Porque se ela tivesse perdido o peso, ela não teria retornado com 15. Certo? Então, evitar dietas restritivas não é só por conta de ganhar lá na frente, mas isso vai trazer consequências à nossa saúde, com certeza, certo? Então, assim, gente, por favor, remédios, não tomem remédio para emagrecer. Vá para a Lagoa, vá para nosso amigo Esdras no Estúdio E10 fazer o exercício. Procure um profissional adequado que oriente, uma equipe que oriente. Nada com facilidade traz um resultado permanente. Jamila é maravilhosa. Gente, obrigada. Com certeza, posso falar porque conheço, como eu disse aqui, os 3 profissionais, né? Esdras, Renan e Jean. Você quer completar, Jean? Eu posso trazer algumas perguntas? Pode trazer. Para Renan, começar aqui por Grace, né? Grace aqui, já disse que é um prazer reencontrar Grace aqui nas turmas de nutrição, não é isso, Grace?
E ela traz aqui, Renan, quem avalia o tipo de exercícios que devemos fazer? Esse biotipo físico é levado em conta? Vou primeiro ao físio, aí você, ou no educador físico, lá em Esdras, né? Aí, Juscelene traz aqui, que eu vou trazer para Esdras. Eu queria saber se os abdominais podem ser feitos em pequenas séries por dia, né? Ela também gosta de comer, e é claro que a atividade física aí vai ajudar. E Grace também trouxe aqui a questão da ansiedade, que essa também é uma pergunta minha, né? Que está presente na vida, principalmente nesse tempo de pandemia, né? E como é que a gente pode controlar essa ansiedade com a ajuda desses alimentos? A gente está comendo fora de hora, a gente come, né, sem... Quando vê, já foi, né? E termina saindo um pouquinho aí, né, dessa questão. E Rosineide trouxe aqui, acho que é Neide, minha colega, ela mesma, os procedimentos estéticos ajudam nesse processo, Jamile. E para Renan, não está aqui, mas essa é uma pergunta minha, é a questão aí, você já disse, Renan, mas eu gostaria de colocar, né, que você colocasse aí, junto com esse acompanhamento do preparador físico, da nutricionista, e o trabalho, como você disse, que você sentiu dor, sentiu, vou parar, não. O que você orienta quando o paciente está contigo e está na academia e está com o acompanhamento do nutricionista e começa, as dores aumentam muito, o que você orienta? É desistir, é esperar desinflamar, entrar com medicação ou insistir para fortalecer essa musculatura e continuar aí no processo, nessa tríade dos atendimentos? Então, fiquem à vontade aí, quem vai responder primeiro essa, Jamile e Renan, para a gente ir tirando aqui nossas dúvidas. Eu vou primeiro, que acho que a primeira foi para mim aí, né? Eu acho. Eu vou falar para a Jamile que eu faço a dieta da sopa também aqui em casa. O que tiver dando sopa, eu como. Aí não vale. Então, essa avaliação do tipo de exercício, tudo que for fazer nessa questão de exercício, por exemplo, o que você deve fazer, se for na reabilitação de uma lesão, sou eu, tá? Mas, por exemplo, você é uma paciente que quer emagrecer, né? Então, você tem lá uma quantidade de peso que tem um objetivo de chegar. Então, você vai procurar, primeiramente, Jamil, tá? Porque a dieta começa como uma base do que você vai poder ingerir e é bem matemática, né? Você vai ter que gastar mais que aquilo que você vai consumir. E, então, o educador físico vai te ver muito mais do que eu. Então, você vai estar com ele quase todos os dias, né? Então, o ideal seria fazer como fizemos com o Emiliano, né? Eu e Ezra, a gente conversava sobre ela algumas vezes. Então, ele dizia, Emiliano está sentindo isso nesse exercício. Então, você pode observar isso. Então, assim, aí observar que tipo de passada, que tipo de corrida, que tipo de exercício. Então, por que doía quando ela fazia aquilo, tá? Então, assim, você perguntou se primeiro me procura ou procuraria Esdras, no caso. Então, se o seu objetivo é emagrecer, primeiro você vai procurar Jamile, depois Esdras. Nesse processo, se você sentir algo, aí eu entraria, tá? Mas pode também ser, nós somos profissionais de primeiro contato também. Então, você pode fazer o seguinte, eu quero entrar no processo de emagrecimento, mas quero não correr riscos durante esse processo. Aí sim a gente ia fazer toda a sua análise postural, toda a sua análise de pisado, toda a sua análise de quadril, joelho, tornozelo, para ver aquilo que seria mais adequado a você. Ele falou, nesse processo você vai correr? Provavelmente sim. Então, se você vai correr, a gente precisa corrigir isso, né? Se você vai fazer atividade de academia, musculação, que provavelmente Ezra vai colocar você para fazer. Então, poxa, você tem uma hiperlordose aqui, a gente precisa corrigir essa hiperlordose, que quando você for fazer um agachamento com o peso, provavelmente os seus discos vão ser comprimidos, porque essa curvatura da sua coluna está muito acentuada. Então, você pode procurar a gente como primeiro contato, tá? Para você prevenir lesões posteriores durante o seu processo, né? Então, assim, talvez seja mais prudente você procurar os 3 de uma vez. Fui na nutricionista, ela me passou essa dieta, vou começar o processo com o educador físico e eu gostaria de fazer essa avaliação para ver aquilo que eu preciso corrigir antes de começar o processo, tá? Só contar uma história rapidinha. Um jogador chamado Alexandre Pato, provavelmente todos conhecem,
ele se machucava muito nos clubes nos quais ele passava, né? E ele chegou ao Corinthians, e o Corinthians tem tinha, não sei se tem ainda, uma equipe multidisciplinar de biomecânica fantástica. Então, assim, o que eles fizeram? Os ergonomistas, fisioterapeutas e que são especialistas em biomecânica analisaram todas as formas possíveis de jogo dele. Então, o jeito que ele corria, o jeito que ele chutava, o jeito que ele saltava, e perceberam, né, nele algumas falhas, né? E que isso é comum em todo mundo, tá? Então, todo mundo vai ter algum tipo de desvio. Desequilíbrios, né? Não é, Renan? Alguns Isso. desequilíbrios. Nós, por exemplo, se você pegar agora e for empurrar algo e puxar algo, consequentemente você vai ter mais força ao empurrar ou ao puxar. Então, ninguém consegue, sem treino, ser equilibrado, como a Ezra colocou. E aí, ele foi corrigido nisso, e no Corinthians ele teve uma lesão, que foi uma lesão de entorse de tornozelo, mas por pancada, não por lesão do próprio corpo dele, tá? Então, se vocês quiserem antecipar isso, de não sofrer lesões durante o processo do emagrecimento, vocês podem procurar esse primeiro contato. E a ficha de avaliação do educador físico também é extensa. Então, você perguntou sobre a formação corporal e tal, o educador físico também tem esse tipo de avaliação. E pode te indicar, que ele vai estar em contato muito mais com você do que a gente, tá? Espero ter esclarecido. Eu posso completar? Lógico. Vamos lá. Eu fui lá, li novamente aqui a pergunta de Grace. Posso falar assim? O tipo de exercício e o biotipo físico. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Todos vocês vão ao salão de beleza e querem cortar o cabelo um determinado corte. O corte que determina são vocês. Na academia, no estúdio, enfim, no local que vocês forem para treinar, quem vai determinar o objetivo são vocês. Então, se vocês querem hipertrofia, vocês vão chegar para o profissional de educação física e falar: eu quero um treino para hipertrofia, eu quero só emagrecer, eu quero ficar musculoso, enfim. E aí lá, no estúdio, na academia, onde tiver, porque hoje a OMS ela não obriga, mas as grandes academias elas possuem uma sala de avaliação. Então, eles vão fazer uma avaliação física com você, né? E a partir dessa avaliação física, eles vão determinar que tipo de exercício trabalhar com vocês, certo? Então, lá na academia, no estúdio, o profissional de educação física que tenha essa anamnese, que tenha essa ficha de avaliação, eles vão fazer isso com você também, né? Claro que o fisioterapeuta também pode fazer, isso aí não impede. Mas se vocês quiserem ir direto também no espaço de treino, vocês podem ir procurar o profissional de educação física, que lá eles fazem a avaliação física também e determina qual o biotipo físico você possui, porque são 3 diferentes, né? Ecto, meso e endo, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Então, a partir desse seu biotipo físico e da avaliação física que é feita, o profissional ele vai determinar que tipo de trabalho vai realizar com você. Também espero ter contribuído. Esdras, aproveitando aqui, para completar aqui, Karina pergunta o que ela pode fazer para não sentir dores ao começar a malhar. Aproveita aí sua fala, e aí você e Renan, né, já respondem aí. Certo. Começa a malhar, sentir dores. Hoje, Emiliana, o tal do HIIT é sucesso, né? Não o HIIT dança, mas o tipo de treino é sucesso, é funcional, o treinamento de alta intensidade, crossfit. Então, hoje em dia já está na moda isso, né? Antigamente, o aluno chegava na academia e já ia direto para a esteira, né? Não sei quantas vezes eu te coloquei na esteira, eu acho que nunca eu te coloquei na esteira. Mas hoje em dia a gente faz um trabalho totalmente diferente, né? A gente prepara o corpo para poder realizar atividade específica. Então existem trabalhos de mobilidade, alguns tipos de aquecimento do corpo, para a gente poder preparar esse corpo e tentar. Isso não significa que a gente que não vai acontecer, mas a gente tenta prevenir qualquer tipo de lesão,
né? Então, se a aluna vai direto para o estúdio, o profissional que está atualizado, né? Porque infelizmente alguns não estão, mas o profissional que está atualizado, ele já vai fazer um trabalho preventivo antes de iniciar o treino principal, tá? Então, existe sim um trabalho preventivo para qualquer tipo de lesão. Vou frisar, Renan, como profissional da área, pode até me corrigir se eu estiver errado. Não existe, eu não vou falar assim 100%, você vai treinar que você não vai ter lesão. Pode acontecer algum tipo de inflamação ou outra. Mas o profissional atualizado e devidamente capacitado, ele tem mecanismos, ele tem meios de prevenção. Isso a gente pode fazer quando o aluno vai direto para o espaço de treino. Agora, se você tem a consciência de que você precisa fazer um trabalho com qualidade, procure antes também um fisioterapeuta, né? Porque o fisioterapeuta vai, como o Renan frisou, ele vai fazer a devida avaliação do seu corpo, porque todo mundo tem um desequilíbrio corporal, tem um músculo que é mais forte, outro músculo que é mais fraco. Aí, por exemplo, uma coxa que é mais fraca que a outra, quando você vai realizar um agachamento, talvez você fique coloque um sobrepeso de um lado do corpo, enfim. Tem tudo isso que pode ser avaliado antecipadamente para prevenir qualquer tipo de lesão. Renan, ele pode completar aí e explicar até melhor que eu. Essa questão da dor, eu fiquei só um pouco na dúvida que tipo de dor, porque assim, ela falou a dor quando a gente começa a malhar, porque essa dor que a gente começa a malhar é acúmulo de ácido lático e tal, no outro dia, quando você volta a malhar, essa dorzinha aí, isso é extremamente comum, tá? Mas isso pode ser evitado da seguinte forma. Lógico, se é um começo, como eu falei antes, Jamil também falou, tudo é gradual, tá? Então, se eu estou começando ou voltando à atividade, logicamente que eu preciso começar com cargas reduzidas. Por exemplo, eu faço as coisas com as pessoas, mas em mim eu faço totalmente diferente algumas coisas, né? Não deveria, mas, por exemplo, eu malho, treino muito pouco. Então, assim, eu treino 1 ou 2 vezes por semana. Então, logicamente que meu corpo não se prepara adequadamente para os próximos treinos. E aí eu chego e passo 2, 3 semanas sem treinar, devido ao tempo nas correrias. Aí vou treinar e coloco o mesmo peso que eu treinava sempre. Aí no outro dia eu tô todo dolorido. Fora que eu posso sofrer diversas lesões porque meu corpo não suporta mais aquela quantidade de peso que suportava antes, tá? Então, e aí isso pode ocorrer algum tipo de lesão. Uma outra coisa que eu vou colocar, entenda, né? A ciência tem algumas coisas que dá uma dualidade grande. Jamil pode experienciar isso e Ezra também. Por exemplo, antigamente eu falava que o ovo fazia bem, eu disse que o ovo faz mal, depois o ovo faz bem de novo, o ovo faz mal e ficou nisso muitas vezes, né? As pessoas dizem que tem que comer 3 horas, 3 em 3 horas, outros dizem que não, aí ficou nisso também. Vírus é vivo, não é? Vírus é um ser vivo, vírus não é um ser vivo, também a ciência ainda não sabe dizer. E agora isso é pessoal. Em relação à questão das dores, por exemplo, a maioria das pessoas alongam antes e depois do treino, né? Então, uma coisa que eu andei pesquisando isso, e depois eu até vou me informar mais sobre isso. Mas Ezra colocou um termo ideal para aquilo que você me perguntou sobre a questão da dor. É preparar o corpo para a atividade que vai fazer. Por exemplo, eu prefiro muito mais que a pessoa que vai treinar se aqueça do que alongue, né? Então, por exemplo, eu vou treinar minha musculatura peitoral. Então, se eu alongar, vamos lá, o que me proporciona um alongamento? O que eu sinto depois que eu alongo? Relaxamento. E aí eu relaxo minha musculatura para depois dar ela uma carga grande, né? Não. Pelo menos isso é pessoal, tá? Então, e de uma linha também de pessoas que pesquisam em relação a isso. Você vê, Ezra foi preparador aqui da seleção de Tapetinga e ele pode experienciar isso porque eu via. Ezra não alongava ninguém antes do jogo. Então, os jogadores eles se aqueciam, eles faziam movimentos que iriam fazer durante o jogo, porque ele preparava a musculatura dos jogadores para fazer as atividades. Então, assim, se eu me alongo, que isso é comum em academia, vocês vão ver quem treina aí. Tem que alongar antes. Aí o cara pega lá, te relaxa todinho para poder você fazer
uma atividade intensa, tá? Então, essa não é a linha. Então, se você quer não sentir dor, se preparar para a atividade, se aqueça bastante antes da atividade. Só para encerrar, teve uma corrida aqui chamada a Corrida do COI, né? Que foram 6 quilômetros aqui em Tapetinga. Potó ali do dentista fez essa corrida. O cara que ganhou, ele correu 6 quilômetros, ele se aqueceu correndo 3. Então, eu fui lá ver, né? Fiquei impressionado. O cara correu 3 quilômetros antes de correr a corrida. Então, quando ele começou a correr a corrida, ele já tinha corrido 3 quilômetros. E eram 6 quilômetros a corrida. E ele ganhou. E a diferença para ele para o segundo foi absurda. Então, assim, a preparação que ele fez, a musculatura dele antes da competição, a pessoa se ele fica se alongando, então ele ficar se alongando, relaxa a musculatura fica ali tranquilona e tal, aí depois você dá a intensidade dela. Então, a melhor forma de você não sentir nenhum tipo de dor é você se aquecendo, tá? Já traz aí para a gente já essa questão da ansiedade aí, que realmente, né? Eu acho que você falou um pouco, mas a gente, esse período de pandemia não tem sido fácil. Como controlar isso aí, a questão da alimentação nesse período de pandemia? Respondendo a pergunta de Graciane, né? Graciane, na realidade, quando a gente fala de ansiedade, né, como o Esdras disse anteriormente, bem logo no início, não envolve um fator, são vários fatores. O sedentarismo também é um fator que está envolvido aí. Mas, assim, em relação à alimentação, tem alguns alimentos, sim, que podem diminuir a ansiedade. A cúrcuma, o ômega 3, os alimentos ricos em triptofano, que tem o chocolate, abacaxi, algumas sementes, as frutas, a vitamina C. Renan tá nada aí, ó. Renan tá ali, ó, dando a pesca, gente. Eu ia falar agora, frutas vermelhas e cítricas, Renan. Abre o áudio que eu não escutei, não, Fabri. Não, é o ômega 3, ó, que você acabou de falar aí, ó. Ômega 3. Pois é. Então, tem alguns alimentos que ajudam bastante na questão da ansiedade. E, claro, né, a alimentação no todo adequada. Uma boa noite de sono, a ingestão hídrica, tudo isso vai ajudar na diminuição da ansiedade. Oi, Emiliano, desculpa eu entrar aí no meio, só porque eu descobri um novo método de essa questão de ansiedade, tá? Eu gosto muito de coisas naturais, então aqui em casa eu tenho muito chá, essas coisas, e eu descobri uma coisa nova, recente para mim, e eu tô aí de fase de teste, mas está sendo muito bom para mim, e eu gostaria de partilhar, como você partilhou, o que foi bom para você. Nós três, por isso que você trouxe a gente. Não sei depois se vocês pesquisem sobre óleos essenciais. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Não sei se Jamil também já ouviu falar sobre isso. Provavelmente já. Então, os óleos essenciais, eles têm grande poder em relação às questões hormonais, às questões de sentimento, às questões psicológicas, né? Logicamente, nem vou falar das questões físicas, né? Mas sobre essa questão da ansiedade, existe alguns óleos essenciais que a gente pode usar que vai te ajudar bastante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu filho. Eu uso um óleo essencial de lavanda da Terra, que eu estou entrando para isso agora, e ajuda demais ele a dormir bem. Então ele fica extremamente mais tranquilo, né? Com aquele aroma do óleo, você bota no difusor, passa na mãozinha, no pé e tal. E no consultório agora, eu estou usando o difusor com ele. Então, as pessoas que têm ansiedade, a gente percebe que eles chegam lá, se acalmam um pouco e tal, e conseguem dispersar. Então, assim, logicamente, com tudo aquilo que Esdras e Jamil falou, a gente pode também associar essa nova tendência que está desses óleos essenciais. Eu estou um pouco encantado. Inclusive, peço que vocês pesquisem um pouco sobre ele, vocês vão ver como é legal, tá? Se Jamil conhecer mais do que provavelmente conhece, pode falar melhor. É que eu estou começando agora sobre isso. Joia, gostei da dica, vou procurar saber sim. Eu vi aqui algumas mãos levantadas, não sei se já foram respondidas as perguntas, mas o William, Lucas, Graça fez no chat. Estão aí, Lucas, William? Oi, Emiliana. Sim. Boa Desculpa noite. te interromper aí. Surgiu uma pergunta logo no início que eu acho que passou batido aí, mas eu acho que é interessante responder, né? Teve uma aluna sua que perguntou a questão dos abdominais, se ela pode fazer várias sessões de abdominais
eu acho que fracionados durante o dia, né? E vai muito com o que Renan falou. Aquele exemplo do Cristiano Ronaldo, que tem muita gente que quer fazer 1000 abdominais sem ter um corpo preparado, adequado para isso, né? Os abdominais você pode fazer quantos abdominais você quiser por dia. Só que a gente precisa lembrar que o abdômen também é um músculo, ele necessita de descanso. Eu sempre friso, não sei se você vai lembrar, mas eu sempre friso, respeita o limite do seu corpo, né? Justamente até para a gente prevenir lesão. Respondendo agora bem diretamente a pergunta, você pode sim fazer vários abdominais fracionados durante o dia, se o seu corpo estiver preparado para isso. Caso contrário, faça o essencial. Não queira inventar, né? Como o Renan falou, e isso é básico de quem treina, a gente começa devagar, a gente sempre vai aumentando, vai evoluindo aos poucos, né? Faça o essencial um dia, descanse outro, no dia seguinte faça novamente, tá bom? Então, lembrando, o abdômen também é um músculo e ele necessita de descanso. Joia. Cláudia já colocou aqui, viu, Renan, que os óleos essenciais, eles são, ela super indica, né? Conhece, né? São excelentes. Acho que o Lucas, né? Pediu a palavra. Sim, pode falar, Renan. Rapidinho, tem uma pergunta lá do cisto, né? Quem tem cisto no joelho pode fazer exercícios. O cisto no joelho geralmente é um cisto de Becker, que dá na fossa poplita, que é a parte de trás do joelho, né? Provavelmente é isso que ele está falando. Você não pode, não, você deve, tá? Fazer exercício, logicamente, que acompanhado, tá? A gente precisa primeiro tem que fazer uma avaliação para ver o que causou ele e se só tem ele. O cisto de Becker geralmente é formado de uma outra lesão. Então, são os resíduos de inflamação de outra lesão que se acumulam naquela parte posterior do joelho, que é a fossa poplita, e acaba que dá fica um pouco edemaciado, né? Mas não é que você deve fazer sim atividades, porque com o fortalecimento da musculatura que envolve o joelho, que a gente diminui essas dores aí nessa região, tá bom? Uso de gelo também você pode usar de 25 a 30 minutos, com todo o cuidado para não queimar sua pele, né? Então você vai colocar o papel toalha, um paninho e tal, para que você não venha queimar a pele, viu? Mas pode sim fazer, deve. Joia, Renan. Lucas, quer fazer a pergunta, Lucas? Você levantou a mão. Boa noite. Tá dando para me escutar direitinho, Boa hein? noite. Tá sim, pode falar. Boa noite, professores. Boa noite a todos que estão acompanhando essa aula. Eu queria saber se é melhor a gente se alimentar e fazer exercício, ou depois que a gente fazer o exercício se alimentar. Eu queria saber isso. E, Esdras, como é que faz para treinar na seleção, velho? Rapaz, já vi que você joga bola, viu? Olha isso, tá vendo? Será convidado em breve. Para treinar na seleção tem que ter o talento que eu tenho, né? Eu só queria saber da seleção mesmo. Eu só tava esperando essa piada de Renan, cara. E aí, cabeça, me diz aí, come, vai com a barriga cheia pro treino ou come depois? Essa pergunta é boa, viu? Vamos lá. Certo. É claro que Jamile vai explanar, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Vamos pensar comigo. Um carro para andar, ele necessita de gasolina, certo? O seu corpo, para funcionar, ele necessita de alimento. O alimento é nossa energia. Você precisa consumir, né? Você precisa ingerir alimento para poder gastar nos treinos. É claro que você não vai comer 10 minutos antes, vai encher a barriga para treinar. Então, você tem que ter um tempo que dê, um período antes que dê tempo de fazer digestão. Mas você precisa se alimentar antes de cada treino, até para você não passar mal durante, tá? Jamile, se quiser complementar. E sobre a seleção, ano que vem, com fé em Deus, vai ter Intermunicipal novamente. Quem sabe a gente se tromba aí para você fazer um treino lá, viu? Você vai estar convidado. Sim, gente, eu precisei dar uma saidinha correndo, que foi. A pergunta do amigo. Ele perguntou se pode comer antes de fazer o exercício. Deve sim, ou depois. deve comer. Deve comer, mas também tem um horário, né? O ideal seria meia hora antes do treino
para que lá no treino você não passe mal, é claro, né? Professor, ele tá aí, Esdras, eu até escutei a última parte que ele falou, tem que ter energia. Agora, não precisa exagerar, né? Da mesma forma, depois que chega. Depois que chega, é uma alimentação rica em proteína. Para quê? Para você manter as necessidades. É claro, você gasta, muitas pessoas viram para mim, Jamila, é porque eu chego com muita fome. Não é porque você chega com muita fome, é que você vai exagerar, comer bastante carboidratos, porque senão não vai adiantar nada você ter queimado tudo lá. Então, é um equilíbrio. Mas antes da atividade física, tem que comer sim. Comer uma fruta, uma banana, de preferência, que é um carboidrato, mas um carboidrato bom para o nosso corpo. Pode comer uma maçã, pode comer uma fruta da sua preferência. Tem muitas pessoas que não gostam, vai variando. Mas tem que comer sim. Uma jaca inteira, né, Jean? E aí vai. Brincadeira. Gente, esse trio é fantástico. Eu sou apaixonada, viu? Eu disse, comigo deu certo. E aquilo que é bom a gente passa, não fica só pra gente, não. Então, eu tive que recorrer. Renan não estava no primeiro instante, que ele não tinha lesão, depois veio o joelho aí. Foi assim, deu muito certo comigo, eu tenho certeza. E assim, muitas vezes, nossas desculpas, né, é a minha, e eu escuto isso de muita colega, é que a gente dói aqui, dói acolá, e não dá para fazer tudo. Ou eu faço dieta, ou eu faço Amanhã não toma aula. E pode, né? A gente pode fazer aí, ter um equilíbrio e a gente conciliar e fazer essa alimentação aí saudável e perder peso com saúde. Então, assim, eu acho que tinha aí o William, não sei se o William está por aí ainda, mas eu já queria agradecer. Por mim, a gente já tem 1h20 de live. Eu ficaria mais tempo, né? Que eu creio que seria cada vez mais acrescentar aqui para a gente. Mas eu já queria agradecer imensamente a Jean, a Esdras, a Renan, por ter aceito o nosso convite. O Colégio Alfredo Dutra, né? Se sente assim lisonjeado de ter profissionais como vocês aqui nessa noite, que com certeza enriqueceu e acrescentou demais para o curso de nutrição e para os demais alunos de outro curso que estão aqui, né? E com certeza convites virão, viu? Mais convites. É isso, Dudu, para que vocês possam participar em outros momentos conosco, nos auxiliando aí nesse processo de enriquecimento mesmo, enriquecimento profissional, pessoal, né? Com certeza cada um aqui tem algo a dizer do que aprendeu aqui nessa noite. Então, eu gostaria de passar para vocês, para as considerações finais, agradecer aos alunos das outras turmas, que não são meus alunos neste tempo, né? Mas por estarem aqui, tenho certeza que nós só ganhamos. Foi uma noite enriquecedora. Aprendemos muito e vamos dividir isso, né, em casa, na nossa própria vida pessoal, com os nossos colegas e na profissão que vocês aí, profissionais de nutrição, irão seguir. Então, eu gostaria de passar para vocês três, para as considerações finais. Eu acho que não temos mais perguntas. Se tivermos, a gente guarda para a próxima, que vai haver a próxima, viu? Já avisando. E agradecer. Só agradecer mesmo. Foi muito bom. Aos colegas, viu? Meus colegas professores que aqui estão, Cláudia, Neide, eu acho que Armando, não dá para ver todo mundo, mas muito bom a participação de vocês aqui com as outras turmas, com os alunos, e muito bom mesmo, gostei demais. Então, com vocês a palavra. Como eu abri, eu vou finalizar, então. Vamos lá, galera, muito obrigado de coração, tá? Me perdoe se deixei passar alguma coisa, mas a gente está aqui também para aprender, né? Um bate-papo legal, bacana. Como eu falei no início, jamais eu diria não para você, Emiliana, você sabe disso, ainda mais estando do lado, mesmo online, dos meus amigos, né? Cresceu comigo, fico muito feliz, de coração mesmo. São duas pessoas que cresceram comigo, nós somos da mesma idade, profissionais da área da saúde, mas em suas especialidades. Então, fico muito feliz em compartilhar a tela com vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, tá? E estou à disposição sempre que você precisar, tá bom? Valeu. Eu também quero agradecer a todos, a Emiliana, pelo convite. Muito obrigada. Também estou à disposição, viu? E lembre-se, gente, a alimentação da gente é o reflexo da nossa saúde. A nossa saúde é o reflexo da nossa alimentação. Então, não queira uma saúde excelente se a alimentação não está adequada, certo?
Então, vamos que vamos, né? Nós temos aí a vida inteira para mudar a nossa alimentação, tem Esdras para auxiliar, tem Renan para auxiliar, qualquer coisa, pode chamar no Insta. Se as perguntas que surgirem agora, que vão surgir a partir de agora, pode mandar no meu Insta, no de Esdras, no de Renan, eu estou chamando, dando ousadia, né? Pessoal aí. E aí, nós iremos responder com certeza. Muito obrigada pela atenção. Antes de Renan falar, estão perguntando aí atendimento de vocês, onde é Esdras, Renan e Jan. Dá aí o endereço, gente. Olha lá, ó. Atividade pública. Rua Ubaíra, 64, Primavera, próxima à lanchonete McBurger. Estúdio é 10. Olha a referência dele. Próxima lanchonete. Próxima lanchonete. Esdras. Eu também gosto. Já é, Esdras, já é. aí isso daí é um atentado. A pessoa come o hambúrguer e vai para a academia, ou vai para a academia e come o hambúrguer? Vamos esclarecer. Mas já é premeditado, Cláudia. Já para você ficar ali, ó, eu não vou passar na lanchonete. A minha referência, Rua Dom Pedro II, 136, em frente ao restaurante Nonô. Puxa vida. Gente, vocês são terroristas, não é possível uma coisa dessa. Minha referência. Então, eu trabalho na prefeitura, pelos postos de saúde, atendo domiciliar, também atendo na MAR, né, a clínica de Dr. Silvio, né, em frente a Zoso, aqui do... Em frente a Zoso. Eu trabalho domiciliar também, tá? Estou um pouco parado de domiciliar, porque meu dia só tem 24 horas, então tá muito complicado para mim. E também dou aula na escola aplicação, na escola técnica de enfermagem. Mas se quiser só procurar no Instagram, vocês conseguem falar comigo, tá? Então, agradecer, vou falar minha parte de agradecimento, que só voltou eu, né? Agradecer a Emiliana, Jamil, Dudu aí, agradecer a Esdras, né, que foi quem me procurou, e dizer a ele que o prazer é todo seu, Esdras, ele está participando comigo. É todo meu, irmão. Tá? Então, vocês podem também, como o Jamil colocou, eu fico à disposição. Só talvez não respondo exatamente na hora, porque eu tô com a jornada de trabalho pequena, tá fazendo 12 horas dia, né? Então, tá difícil. Tô falando, é igual que trabalha muito, não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu tô desse jeito, viu? Pode falar comigo, tá? Joadna pediu para falar aí. Você quer falar, Joadna? Essa tá ali com a princesinha, coisa mais linda. Pai novo. É a namorada do meu filho. Só. De Renan já fala lá na porta. A dele daqui a pouco. A dieta é a namorada do meu filho aí, ó. Eu quero ver o dote. A mulher que dá. O dote acha, Renan. É a mulher que dá o dote, pai. Muito obrigada a todos. E a obrigada a vocês, gente. Se não temos mais perguntas, nenhuma fala, boa noite, agradeço. E que tenhamos mais noites como essa de aprendizado. E, gente, cuidado aí com a lanchonete, com as Zoso e com o Nonô, viu? Pois é, cuidado. Nada de passar antes de ir para a consulta, não. Por favor, e nem depois que sair, é claro. Eu vou marcar a consulta com o Jamil. Tô precisando. Ótimo. Pode marcar. Cláudia, valeu, galera. Turmas, pela participação. Viu você, Neide, Armando, outros professores que entraram aí. Muito obrigada. Muito bom. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.